Vamos falar do Sem Barganhas aqui, jogo rápido, mostrar no website aqui o livro Sem Barganhas com Deus, está aqui, ó. Eu estou aqui no Caião, né, caifá.net. Vamos descendo aqui o Sem Barganhas com Deus. Então, se você quiser adquirir ele em PDF para você ler aqui no Kindle, aqui, ó, tem um Kindle aqui, nós vamos mostrar. É só clicar aqui, ó, no ícone, e você aqui coloca o seu nome, seu melhor e-mail, quero receber o e-book. O frete é grátis e a entrega é imediata. Não é isso, Caio? O frete é grátis porque é e-book, né? É e-book, então chega no seu e-mail. É um Pix. É na velocidade de um Pix. De um entendeu? Pix. Na velocidade de um Pix. Então, pronto. É só clicar aqui, então, ó. Voltando aqui para o pessoal, mastigando aqui para a galera. caifábio.net, entrou aqui no endereço e tal. Vai descendo, descendo, descendo. Embaixo da tela aqui, à esquerda. Clica aqui, ó. Clica e adquire agora. Coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, clica em quero receber o e-book. Aquele abraço, Caio Fábio, já chegou para cair aqui dentro do seu Kindle. Um grande presente de Natal para os amigos. É isso aí, Caião. Dezenas de presentes de Natal. E compre o seu, leia e depois mande um monte para os amigos. Você pode colocar o nome da pessoa, o e-mail da pessoa e vai para ela. Olha que bonitinho. Não é uma gentileza legal? É um chamego, não é? Um chameguinho? Li um livro que me fez muito bem. Isso. E libertou a minha mente, o meu entendimento e me trouxe paz. Mande para os amigos. Olha que fofo. E aí? E aí que a gente está seguindo os capítulos do Sem Barganhas com Deus, e hoje é o Tomás, não é isso? Meu amigo amado Tomás. Tomás, sensacional. Vamos ver, ele faz uma pergunta para você. Vamos ouvir. Vai lá. Olá, querido Caio, grande amigo. Você sabe que mora no meu coração e de minha casa. De verdade, tenho aprendido muito com você. Tem sido um companheiro ainda aqui distante, mas um companheiro muito próximo aqui nosso. Saiba que você tem fãs aqui de carteirinha do seu evangelho de carreirinha. A minha esposa ouve todos os dias e junto com Felipe, meu filho, que fica dizendo, é Caio, é Jesus, é? Pois é. Meu irmão, com respeito ao livro Sem Barganhas com Deus, eu tenho algumas perguntas para te fazer, porque eu quero ainda continuar aprendendo, né? Especialmente no capítulo 10, que fala sobre o véu que estava posto sobre Moisés, escondendo o que se desvanecia no seu rosto. Quero usar duas frases que são importantes para o contexto da minha pergunta. Você se refere ao sonho dos profetas, que seria ver a palavra escrita, não nas exterioridades do comportamento ajustado pela lei, mas impressa na consciência dos ambientes do coração. A segunda frase é: o véu se transformara numa camada de presunção que cegava os entendimentos para as demais percepções da vida. Pois é, então a minha pergunta vai assim: por que, depois de tantos anos de história da igreja, muitos avanços no conhecimento teológico, muitos escritos, comentário de toda a natureza, que são verdadeiras escavações sobre o texto bíblico, ainda assim, muita gente admitida como cristã, evangélica, continua no mesmo estágio da época de Paulo, lendo as escrituras como véu posto na mente? Será que falta verdadeira conversão? Será que ainda estamos privilegiando a aparência, a verdade interior? O véu torna as escrituras, Caio, tão impenetrável como uma pedra, a ponto de ser a dissimulação da vida o único meio de segui-la? Pois é, meu irmão.
Responda aí, porque eu quero continuar aprendendo. É uma alegria e um prazer falar contigo e que Deus conserve em você saúde e lucidez cada vez maior, porque essa lucidez tem sido muito importante para mim, para minha casa, para o Brasil e para muitos lugares do mundo. Um grande abraço. Ei, amigo, esse Tomás é muito querido. Vocês que não sabem quem ele é um amadão, que é pastor da Igreja Casa do Senhor, lá em São Luís. É um grupo estilo Caminho da Graça, mas na nossa amizade, ele chegou a me consultar se ele viria ou não viria para o caminho. Eu falei, não é possível. Você já é do caminho, siga sua jornada histórica tão bonita, tão fiel ao Evangelho. Ele deixou muita coisa para trás, muitas oportunidades, porque quis ser fiel ao Evangelho. Ele era bispo de uma denominação que você conhece muito bem, e ele abriu mão disso, abriu mão das dezenas de igrejas sobre as quais ele superintendia, para seguir o Evangelho puro e simples. Então, vindo a você e a sua pergunta, meu amigo querido, olha só. Você disse uma coisa no final aí muito importante. Você disse que as Escrituras ficaram, para a maior parte das pessoas, algo tão duro quanto as tábuas da lei de Moisés. E anteriormente a isso, você disse que até os dias de hoje, 2000 anos depois de Paulo, os crentes, não são os judeus, não, os crentes leem a Escritura e não entendem nada, como se houvesse o mesmo véu que Paulo diz que estava sobre o entendimento dos judeus dos dias dele. Diz que até hoje, Paulo diz, até o dia de hoje, quando leem a lei, quando leem Moisés, aquele véu está posto sobre os seus rostos. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, para quem quer saber onde isso está escrito, é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, o véu é tirado do rosto deles e eles enxergam. Quando eles se convertem ao Senhor. Antes disso, é impossível. A leitura de Moisés os cega. E aí você disse, mesmo os crentes de hoje que têm a Bíblia toda, não é só Moisés, eles também têm o Novo Testamento, eles transformaram a Escritura em tábuas de pedra e agarraram-se às letras como se fossem tábuas de pedra, sem perceber que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Então, respondendo à pergunta de maneira objetiva, por que eles não compreendem? Eles não compreendem pela mesma razão que os judeus não compreendiam nos dias de Paulo, lendo a Torá, lendo o Velho Testamento, lendo as Escrituras do Velho Testamento. Não entendiam. Porque eles queriam que o Messias, fosse quem fosse o Messias, não passasse de uma descrição idêntica às expectativas que eles tinham acerca de como deveria ser o Messias. E o Messias, para eles, tinha que ter, no mínimo, duas características fundamentais. Número um, ele tinha que ser o grande validador, o grande promotor de Moisés
e das tábuas da lei. Ele tinha que ser um rigorista, do tipo dos fariseus. Ele tinha que carregar a implacabilidade denunciadora de um João Batista, de um Elias, porém, jogando as tábuas da lei e fazendo de Moisés o seu grande predecessor, e dizendo e afirmando que ninguém conheceria a Deus se não se submetesse às legislações de Moisés. E ele mesmo seria o maior de todos os cumpridores dos mandamentos e das manifestações detalhadas dos mandamentos, das sentenças e de tudo aquilo que fosse proposto por Moisés no Velho Testamento. Esse é o primeiro impedimento colocado sobre as pessoas. Aí vem Jesus e diz: Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. Moisés não vos mandou fazer isso, ele consentiu. E aí ele vem e diz coisas contra, algumas vezes, aquilo que Moisés tinha dito. Moisés mandou que guardassem o sábado. Eu, porém, vos digo que a necessidade humana, a carência humana, a fome humana, a sede humana, a miséria humana é maior do que o sábado. Porque essa lei foi dada para servir ao homem. O homem não foi criado para essa lei. Essa lei foi criada para o homem. O homem é maior do que a lei. A necessidade humana é maior do que a lei. Aí ele fala de Davi, que quando os seus homens estavam com fome, entrou no lugar sagrado, onde se guardava a Arca da Aliança e todos os utensílios sagrados de Israel, na antiguidade, antes de haver o templo que Salomão construiu, e pegou o pão da proposição, que era o pão que só o sacerdote comia, naquele dia de libação diante de Deus, e pegou o pão e distribuiu para todos os homens dele. E nem ele era sacerdote, muito menos os seus homens, nem se purificaram nos rituais mosaicos, estavam vindo da guerra com a mão suada da espada e da batalha. E Jesus disse: vocês não viram o que Davi fez? E saiu dali sem culpa, porque ele entendeu que aquele pão era para matar a fome. Deus não come pão. Não é como o espírito das encruzilhadas, o eterno não come pão. Os homens é que comem pão. Ou vocês não viram o que Davi mesmo fez, quando permitiu que os seus homens matassem a sua fome, comendo, debulhando trigo em dia de sábado nas searas, onde encontraram trigo porque estavam com fome. Outra vez eu vos digo que esse trigo é para o homem, não é o homem que é para o trigo só porque é o dia de sábado. Mas os judeus tinham transformado tudo em tábuas de pedra inflexível, inquebrável, intransponível. E Jesus vem e flexibiliza, coloca o homem como o elemento pivotal e a necessidade humana e a relatividade da condição humana como algo a ser atendido pela lei e não o homem vivendo em função da lei. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu disse que é a condição sine qua non para a gente compreender, segundo aos Coríntios 3, que é o que você está citando, no que você me perguntou sobre o véu no rosto, é que Paulo diz que o véu só é removido
quando algum deles se converte ao Senhor. Ou seja, não dá para você entender, nem para você discernir, nem para você ver com clareza, porque tem um véu, e não é um véu transparente, é um véu espesso na tua cara. É um véu que impede mais a tua visualização das coisas do que os outros te vejam. Não é uma burca, é mais do que uma burca. É uma tapadeira que impede a visão. Não enxergam, é o que Paulo diz. Continuam sem enxergar. E Moisés, quando botou aquele véu na face, depois que desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei em pedra, e o rosto dele brilhava, Paulo diz, ele colocou aquele véu na face, não foi só para que as pessoas não ficassem ofuscadas pelo brilho radioativo do seu rosto, um impacto de natureza semelhante a uma radioatividade extrema na cara, o rosto dele brilhava. Porque Paulo diz, com o passar do tempo, dos dias e dos meses, todo aquele brilho, aquela radioatividade passou. E o véu continuou no rosto de Moisés, mesmo não havendo mais brilho. Se alguém levantasse o véu, Paulo diz, não tinha mais brilho nenhum. Mas Paulo ousa dizer, ele deixou aquele véu na cara para que ninguém percebesse a desvanecência do ministério que ele representava. Porque o ministério que ele representava, que Paulo chama, em 2 Coríntios 3, de ministério da morte, não tinha permanência. Era um ministério em desvanecência, de modo que manter aquele véu na cara era mais para que as pessoas não vissem a desvanecência do seu próprio rosto, que era equivalente à desvanecência e à mortalidade e à finitude do que ele próprio Moisés trouxera, e que viria a ser reatualizado por Davi nas suas práticas, pelos profetas nas suas práticas e nos seus ensinos, viria a ser, sobretudo, absolutamente reatualizado por Jesus. Então, quando Paulo diz, quando algum deles ou alguém se converte, o véu lhes é retirado da face e eles enxergam. Se converte é uma afirmação de entrega de consciência absoluta a Jesus. É quando a pessoa chega e diz, Jesus é tudo. Eu vou ver a vida a partir de Jesus e só de Jesus. Jesus é meu ponto de partida, Jesus é meu ponto de vista, Jesus é meu ponto de referência, Jesus é o meu ponto de chegada. Quando alguém diz isso e Jesus se torna exclusivo, o véu é retirado, porque Moisés é retirado, porque a lei é retirada, porque as sentenças, apedrejamentos, banimentos, exílios, ostracismos, tudo isso previsto da lei é retirado. Fica só Jesus, fica só no Evangelho. É como no caso daquela mulher que ia ser apedrejada pelos homens, porque fora apanhada em flagrante adultério. E aí eles perguntaram a Jesus, antes de apedrejá-lo, o que Jesus achava, dizendo, Moisés nos disse que tais mulheres sejam apedrejadas. Na realidade, Moisés nunca disse que eram mulheres, eram quaisquer adúlteros, homens ou mulheres. E juntos, porque ninguém adultera sozinho.
Mas ali para eles, fariseus, já 1.500, 1.600 anos, desculpem, 1.300 anos depois de Moisés, na cabeça deles as coisas se vinculavam mais às mulheres. Eles protegiam os homens saíam correndo e eles não iam atrás, mas era a mulher que foi tirada pelada da cama, que não tinha como sair dali, que é levada nua, nua, no máximo com um lençol sobre o qual ela rolar em cima com o companheiro de adultério. Mas ela vai pelada, na vergonha já exposta perante todos daquele lugar. E os homens, antes de apedrejá-la, viram que Jesus estava ali e disseram: opa, é uma boa chance da gente constrangê-lo, fazê-lo se contradizer. Aí eles vão e perguntam: olha, Moisés disse que tais mulheres fossem apedrejadas, tu, pois, que dizes? Enquanto Jesus desenhava na terra, escrevia na terra. E se ele estivesse escrevendo, provavelmente fosse em aramaico. A gente não sabe se era um texto ou se era só um desenho. O fato é que ele está fazendo algo no chão, na areia. E os homens lhe perguntam isso. Ele se ergue, olha para eles todos. E o texto diz que havia homens velhos, homens de meia idade e garotos jovens. Olha para cada um deles e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que jogue pedra. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o que lhe atire a pedra. E eles, ouvindo isso, foram se retirando, começando dos mais novos e indo até os mais velhos. E, de fato, é o contrário, começando dos mais velhos e indo até os mais novos. Os mais velhos já tinham uma acumulação maior de pecado. A consciência não aguentava mais, já tinham adulterado. Os mais novos, que eram ainda aqueles potros da santidade, eu vou jogar a pedra nele, eu vou. Mas começando dos mais velhos, e nessa escala etária, indo até os mais novos, todos se retiraram, ficando só Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher. Isso é ter a chance de se converter ao Senhor. Quando sai todo mundo, sai Moisés, sai a lei, saem os intérpretes da lei, saem os praticantes da lei, sai todo mundo, fica só você e Jesus, aí você se converte. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando um deles, assim como qualquer um, de fato olhe de Jesus é tudo. Jesus é tudo. Moisés era só um servo, como diz Hebreus, trabalhando na casa como empregado. Jesus é o dono da casa. Jesus diz acerca de qualquer um que ele é maior do que Davi, ele é maior do que Moisés, ele é maior que Salomão, ele é maior que qualquer um. Ele é maior do que o tempo. Ele é maior do que tudo. A Escritura serve para dar testemunho dele. Esse é o serviço dela, é testemunhar quem ele era. Não é colocá-lo num box, numa caixa. Não é para condicioná-lo, não é para impedi-lo, tanto é que não é para impedi-lo que ele mesmo diz o tempo todo: eu, porém, vos digo. Enquanto não se entende a supremacia absoluta de Jesus sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre qualquer livro, sobre qualquer um e sobre qualquer coisa, a gente ainda não se converteu, de fato. A gente fica tentando abrir assim, tirar um pouquinho do véu. Ai, véu.
Eu estou enxergando por esse buraquinho aqui, mas ainda está com viseira na cara. Quando você se converte ao Senhor, sai tudo. Você não fica só com uma perspectiva assim, sai tudo. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus. E aí você se converte. E quando a pessoa se converte a Jesus e não à Bíblia, não a Moisés, não a nada, Moisés vira história. Assim como Josué, assim como os juízes, assim como Davi, assim como os profetas, assim como os apóstolos. Os apóstolos fazem parte do fundamento, assim como os profetas fazem parte do fundamento, mas a pedra de esquina é uma só. A pedra de esquina é Jesus, é a pedra sobre a qual se constrói, é a pedra que mede tudo, que dá o parâmetro. Então, apóstolos e profetas fazem parte dessa fundação, aonde Jesus é a pedra que mede os profetas e mede os apóstolos. O apóstolo diz a palavra inspirada de Deus se ela estiver em coerência, em harmonia com Jesus. O que Jesus disse, Jesus praticou, Jesus ensinou, Jesus respirou. A mesma coisa os profetas. E o que não é como isso, sai. Porque eu só preciso mesmo é de Jesus, o resto é isso. E os apóstolos foram educadores posteriores, tentando ajudar as pessoas, no seu tempo e na sua hora, a crerem em Jesus e a viverem o mundo e a realidade possível do Evangelho na sua sociedade, mas sempre indicando princípios absolutos, para além do momento e para além daquela hora, embora naquela hora o melhor conselho que eles pudessem dar, estou falando dos apóstolos, era: dono de escravos, trate bem o seu escravo. Escravo, respeite o seu dono. Mulher, naquela sociedade machista, que as mulheres estavam revoltadas, com raiva de tudo aquilo, muitas delas, cheias de amargura contra os maridos mandões chauvinistas, ele dizia: seja submissa. E você, marido, ame, 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 porque se você amar a sua mulher, o amor do marido não faria com que houvesse nenhum exercício de submissão, seria tudo diálogo e compreensão. E assim ele vai amainando as implicações, mas o princípio está posto. Em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, não há nada disso. São todos um em Cristo Jesus. Então, meu querido amigo Tomás, quando uma pessoa entende que Jesus é esse absoluto, absoluto, o véu é retirado. E aí um mundo novo começa. É como, de fato, ficar livre da cegueira ou da penumbra. Pelo véu você tem apenas penumbras. Jesus veio para fazer você enxergar completamente. É como aquela passagem lá de Marcos 7, 8, daquele cego lá em Betesda, que levaram para Jesus curar, e Jesus o tirou da cidade e o levou para um lugar à parte, passou saliva com um pouco de qualquer elemento e esfregou nos olhos do homem, passou nos olhos do homem e disse: tu vês alguma coisa? O homem abriu os olhos, aí falou: eu vejo os homens, porque como árvores, eu os vejo andando. Ele via, parecia todo mundo Black Power, né? Aqueles cabelos, aquela copa, aí os caras andando para lá e para cá. Ele via, Jesus disse: já entrou luz no teu globo ocular. Agora tem que curar teu cérebro, tua mente, porque a gente enxerga com a mente. No globo ocular tinha luz entrando, mas a mente ainda não processava.
A mente ainda tinha bloqueios, impedimentos. Aí ele passa a saliva de novo nos olhos e disse: e agora? Aí os homens disseram: aí eu vejo tudo claramente, distingo tudo com detalhes. É uma ilustração de antes e depois. Antes, as pessoas, no máximo, o melhor que as pessoas viam era uma penumbra, eram os homens andando como árvores, como objetos ainda. A melhor luz da lei ainda objetificava o ser humano. Agora chega Jesus e diz: não, é assim. É assim. Olha agora. E o indivíduo olha e diz: agora sim. Agora a gente tem cara de Jesus. Isso é se converter ao Evangelho. Não a Bíblia, não a Moisés, não a este personagem, nem a soma deles, nem ao panteão judaico-cristão. Não, é se converter a Jesus e, a partir de Jesus, interpretar tudo mais, interpretar o resto. É ter Jesus como chave hermenêutica que abre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu querido Tomás, Deus te abençoe. Muito obrigado pela pergunta, meu amigo. Obrigado ao